Ouvido Clínico. A Ordem Explica. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ouvido Clínico, A Ordem Explica. Um espaço de promoção de literacia em saúde. Eu sou Paula Fortunato, diretora executiva do Departamento de Comunicação da Ordem dos Médicos, e hoje vou falar-vos de gestos simples, mas fundamentais, que ganham particular relevância nesta altura do ano. São gestos rápidos, baratos e eficazes e podem reduzir até 40% o risco de contrair infecções respiratórias e gastrointestinais. Connosco está a doutora Leonor Pássaro, médica especialista em doenças infecciosas, diretora do Serviço do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e Resistência aos Antimicrobianos no Hospital de Vila Franca de Xira, que nos vai explicar como um pequeno hábito pode proteger a nossa saúde e a de quem nos rodeia. Doutora Leonor Pássaro, muito obrigada por estar aqui connosco neste final de tarde e deixe-me começar por perguntar, afinal, que gesto é esse tão simples e que todos nós podemos fazer sem gastar dinheiro nem tempo para conseguirmos prevenir de forma eficaz cerca de 40% das infecções que contraímos. Boa tarde, antes de mais muito obrigada pelo convite e pela oportunidade para fazer este podcast. Então, o ato mais importante para prevenir infecções é, sem dúvida, isto falando, claro, no inverno, a lavagem das mãos. A lavagem das mãos é a forma mais eficaz, desde que seja realizada de forma adequada e nos momentos certos. Para além da lavagem das mãos, também existem outras medidas, portanto, no inverno, em que estamos mais focados nas infecções respiratórias, que podemos tomar. Aproveito agora também para dizer. Uma medida importante, sobretudo no caso das infecções respiratórias, como sejam a gripe, Covid-19, é a utilização de máscara quando estamos em contacto com outras pessoas. Na prática, durante a pandemia de Covid, acabámos por adquirir um hábito que, a meu ver, é salutar, que é de quando estamos doentes, nomeadamente com infecções respiratórias, e quando sabemos que estamos em contacto com outras pessoas, utilizar uma máscara para reduzir a probabilidade de transmitir essas infecções respiratórias às pessoas. Outra medida que também pode ser tomada, isto falando de infecções respiratórias, para além da lavagem das mãos, é quando estamos doentes, com uma constipação, com uma infecção viral, se temos a possibilidade no nosso trabalho de ficar a trabalhar a partir de casa, se calhar é nessas alturas que devemos trabalhar a partir de casa. Porque muitas vezes nós estamos constipados, mas não estamos funcionais, não é? Conseguimos trabalhar. E, portanto, melhor trabalhar a partir de casa do que estar em contacto próximo com os nossos colegas de trabalho. Por outro lado, ainda outra medida, mais no inverno, é tentarmos, dentro do possível, evitar locais muito povoados e pouco arejados. Os centros comerciais, às vezes ao fim de semana, tem muita gente, o arejamento não é o ideal, também é propício a adquirir infecções respiratórias. E, finalmente, se houver possibilidade, nas nossas próprias casas, abrir as janelas e deixar um bocadinho o ar circular, 1, 2 vezes ao dia, nunca se perde nada. Portanto, a circulação do ar também contribui para prevenir as infecções respiratórias. No fundo, etiqueta respiratória, utilização de máscara quando estamos doentes. Por outro lado, também é importante, quando espirrarmos, quando tossirmos, afastarmos das pessoas e, idealmente, não espirrarmos nem tossirmos para as mãos. Porque depois o que acontece muitas vezes é que não temos possibilidade de lavar as mãos, e também é por isso que, mais uma vez, a lavagem das mãos é tão importante. Se nós estamos constipados, devemos tossir para um lenço de papel, ou espirrar para um lenço de papel, ou para o cotovelo, e depois descartar o lenço de papel. Se não conseguirmos fazer, e se virmos que há contaminação das mãos, então devemos lavar as mãos imediatamente a seguir, porque depois isto é um ciclo vicioso. As mãos depois tocam em alguma superfície ou nas mãos de outra pessoa e é assim que também se transmitem as infecções. Como já disse, ventilação de espaços. Uma coisa que eu ainda não falei, a vacinação. Portanto, as populações de risco e com indicações para fazer a vacinação da gripe, vacinação do Covid, a vacinação para o pneumococo, devem fazê-lo. Portanto, aderir à vacinação nesta altura do ano, de acordo com a indicação para cada grupo. Ter uma alimentação variada, rica em vitaminas. Prática de desporto. Sabemos que o desporto melhora a imunidade
e também tentar evitar o stress e a falta de descanso, porque também o stress está muito associado à redução da nossa imunidade. Vamos nos concentrar então nesse que é o gesto mais simples e que resolve imensas questões e que previne muitas infecções. Qual é a diferença realmente entre lavar as mãos com água e sabão ou usar um desinfetante à base de álcool? Há diferença ou basta lavar com água só ou com água e sabão? Não, há diferença. Ou seja, a medida mais eficaz a nível de eliminação de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, parasitas, é a lavagem das mãos com água e sabão. Porquê? Porque o sabão vai dissolver a gordura e vai eliminar os micro-organismos de uma forma mecânica que depois são arrastados pela água. As soluções de base alcoólica são desinfetantes da pele. São muito eficazes a eliminar bactérias e vírus, mas não são eficazes a retirar a sujidade. Ou seja, eu posso utilizar as soluções de base alcoólica quando eu tenho as mãos limpas. Se eu não consigo lavar as mãos nessa altura, é correto recorrer a uma solução de base alcoólica. Agora, se eu tiver as mãos visivelmente sujas, com terra, com alimentos, com gordura, a solução de base alcoólica não me vai resolver o problema, não está indicado. Portanto, na prática, a lavagem das mãos com água e sabão é útil e é eficaz em mais do que uma situação, quer quando eu tenho as mãos visivelmente sujas, quer quando eu não tenho as mãos visivelmente sujas, mas quero eliminar os micro-organismos. As soluções de base alcoólica só devem ser utilizadas quando eu tenho as mãos limpas. Muito bem. Muito obrigada. Acho que ficámos bem esclarecidos. Acima de tudo, lavar as mãos com água e sabão em primeira análise e a base alcoólica para desinfetar apenas, não para lavar. E como é que ensinamos as crianças a lavar bem as mãos e a ganhar esse hábito, falou há pouco das crianças e é muito importante começar logo em pequenos a incentivar este hábito? Então, em primeiro lugar, temos que nos lembrar que as crianças aprendem por imitação e, portanto, nós devemos ser o grande exemplo para as crianças. Nós, para ensinar as crianças a lavarem as mãos, temos nós também que lavar as mãos nas alturas certas e de forma correta. Quais são as alturas certas, doutora Leonor? As alturas certas, isto falando, não estou a falar do hospital, poderei falar disso mais à frente, e das instituições de saúde, estou a falar da comunidade. O ideal é lavar as mãos sempre antes de comer. Portanto, seja em casa, seja nos restaurantes. É um bom hábito, é uma boa prática, sempre que vamos a um restaurante, antes de nos sentarmos à mesa a comer o pão, as azeitonas, a manteiga, vamos primeiro à casa de banho lavar as mãos. E devemos fazer isto nós e as crianças. Em casa, a mesma coisa. Sempre depois de ir à casa de banho. Seja em casa, seja fora de casa, depois de ir à casa de banho, seja para urinar, seja para defecar, devemos sempre lavar as mãos depois. Depois de espirrar, de tossir ou de suar o nariz, como já referi anteriormente. E no caso das crianças, depois de estarem a brincar fora de casa. Não se pretende que as crianças andem limpas e com as mãos limpas. Como todos nós sabemos, é saudável que uma criança chegue a casa suja, com a roupa suja, com as mãos sujas, quer dizer que andou a divertir-se e andou a brincar ao ar livre e a fazer exercício. Portanto, isso é o desejável. Mas assim que a criança chega à casa, deve imediatamente ir lavar as mãos. Da mesma forma, os adultos que já não chegam sujos a casa, não é? Já não andam a brincar como as crianças, mas sempre que chegamos a casa devemos lavar as mãos. Isto porque, eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Às vezes nós nem nos apercebemos de onde é que mexemos, onde é que colocamos, em que superfícies é que colocamos as mãos. Transportes públicos, por exemplo. Os varões do metro, os varões dos autocarros. Quantas pessoas é que colocaram as mãos lá? Essas pessoas estavam doentes? Essas pessoas tinham as mãos limpas? Onde é que essas pessoas andaram com as mãos antes de mexer nas superfícies dos transportes públicos? Os botões dos elevadores. Os botões dos elevadores, os manipulos das portas.
uma superfície que nós, se calhar, raramente nos lembramos, mas que é uma superfície que está sempre suja. O dinheiro, as moedas, as notas, temos que assumir que estão sempre contaminadas. Foram tocadas por centenas de pessoas. E, portanto, quando nós vimos da rua, provavelmente andámos em contacto com as mãos, com dinheiro, com manipulos, com uma série de coisas que estão provavelmente contaminadas. Portanto, devemos sempre lavar as mãos quando chegamos a casa. E nas casas de banho públicas, quando lavamos as mãos, mas depois temos à nossa frente uma porta fechada, até que ponto é que não estamos a sujar novamente as mãos? Teoricamente, claro que podemos estar a contaminar as mãos outra vez, não é? Lavamos as mãos, vamos pôr as mãos no manipulo da porta, sim, é uma superfície que não está limpa. Não há estudos que demonstrem que haja muita quantidade de bactérias ou vírus nos manipulos da porta. Também não foram feitos muitos estudos. Eu penso que o ideal, se conseguirmos, é, por exemplo, se estivermos a lavar as mãos numa casa de banho pública, em que tenha daqueles mecanismos de fechar a torneira que dá para fechar com o cotovelo, o ideal é fecharmos a torneira com o cotovelo. Em alternativa, podemos utilizar um toalhete de papel, como aqueles a que limpamos as mãos, e com esse toalhete de papel fechamos a torneira e abrimos a porta e depois então deitamos o papel no lixo. Para além de sermos o exemplo e para além de ensinarmos às crianças os momentos em que se deve lavar as mãos, portanto, antes de comer, depois de ir à casa de banho, depois de brincar fora de casa, depois de espirrar, tossir ou assoar o nariz, eu acho que também, acima de tudo, é importante explicar às crianças porque é que é importante lavar as mãos. Claro que tem que ser um discurso adaptado à faixa etária, temos que falar de micróbios, o que é que são micróbios, adaptado exatamente à idade de cada criança, e podemos fazer brincadeiras. Como é que nós garantimos que as crianças não passam as mãos por água? Temos primeiro que vigiar, mostrar que é importante fazer sabão, que é importante fazer espuma, portanto fazer isso uma brincadeira, às vezes para garantir que elas lavam durante os 20, 40 segundos que estão recomendados. Podemos, por exemplo, cantar uma canção, vais lavar as mãos enquanto eu canto os parabéns, por exemplo. E há aqui um aspecto também que eu acho muito importante, que é, enquanto que nas escolas, sobretudo nos mais pequeninos, todo o material das casas de banho está adaptado ao tamanho das crianças, não é? Quer as sanitas, quer os lavatórios, nas nossas casas não. Muitas vezes as crianças também não têm um acesso fácil ao lavatório nem ao sabão. Portanto, é importante para as crianças mais pequenas facilitar-lhes o acesso. Comprar um banquinho para elas poderem colocar em cima do banco e chegar ao sabonete, porque as crianças depois gostam todas de fazer as coisas sozinhas. Têm é que ser bem ensinadas. Ainda outra ideia, às vezes para crianças mais resistentes até podemos utilizar sabonetes coloridos, até há jogos no mercado que servem para as crianças fazerem os seus próprios sabonetes em casa, há sabonetes com odores também mais agradáveis que as crianças podem achar graça. Portanto, temos que ter aqui alguma criatividade e levar as coisas na brincadeira, porque as crianças aprendem a brincar. E como é que se explica esse lavar bem as mãos? Falou do tem que se fazer espuma, tem que ser entre 20 e 40 segundos, que outros pormenores é que a lavagem das mãos tem que ter para ser bem feita? É importante lavar as mãos em todas as superfícies, portanto não é só a palma da mão, também é o dorso da mão, entre os dedos e idealmente até se deve esfregar nas unhas, ou seja, se houver ali sujidade debaixo das unhas, esta deve ser retirada. E, portanto, temos que explicar isso, quer a crianças, quer a adultos. Ou seja, lavar as mãos não é passar as mãos por água, não é colocar um bocadinho de sabão, dar 2 esfregadelas e passar por água outra vez. Isso não é uma lavagem eficaz das mãos. Claro que também não é preciso exagerar, não precisamos estar a esfregar 10 vezes, a colocar sabão 3 ou 4 vezes, mas temos que esfregar bem as mãos em todas as superfícies e depois então enxaguar. Pelo que estava a dizer, depreendo que lavar demais as mãos também pode fazer mal. Claro, então a água e o sabão desidratam a pele e, portanto, tudo o que é demais acaba por ter um efeito nocivo. Lavar demasiadas mãos vai secar a pele. Em pessoas que têm, por exemplo, pele atópica ou têm algum tipo de problema de pele, pode agravar e, portanto, nesses casos, o que é que está indicado? Hidratar as mãos com creme hidratante
E, preferencialmente, se temos que lavar as mãos muitas vezes, podemos escolher sabões mais neutros, que sejam menos agressivos para a pele. Voltando um pouco à adaptação da nossa casa para evitarmos a propagação de infecções, falámos da adaptação para as crianças e uma dúvida natural que acontece muitas vezes é: e as toalhas? Devemos mudar as toalhas de cada vez que lavamos as mãos e limpamos a uma toalha? Essa toalha deveria ser lavada? Se vivermos sozinhos e se as mãos forem bem lavadas e nós só utilizamos portanto, as toalhas para secar as mãos que foram bem lavadas, não temos que estar a trocar as toalhas todos os dias. Podemos trocar as toalhas 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. Se vivermos com mais pessoas em casa, claro que se fôssemos muito fundamentalistas, até deveríamos ter uma toalha para cada um de nós. E essa toalha seria de utilização única. Mas tem que haver aqui algum equilíbrio e também pensarmos no impacto ambiental dessas medidas. Na prática, aquilo que eu sugeriria seria, se vivemos com outras pessoas, portanto uma casa de família, por exemplo, seria mudar as toalhas a cada 2, 3 dias. Uma coisa muito importante, ou então, claro, se estiverem visivelmente sujas, não é? Se a toalha estiver suja com alguma coisa, aí vai logo para lavar. Se não estiver visivelmente suja, se for só a utilização de secar as mãos, a cada 3 dias, 2, 3 dias. Uma coisa que é muito importante nas toalhas é que elas sejam bem penduradas, portanto, bem colocadas, de forma a poderem secar entre utilizações. Porquê? Porque as toalhas úmidas e com o calor promovem a proliferação de micro-organismos e, portanto, não estamos num meio estéril. Há de sempre haver alguma bactéria ou outra, não tem problema, mas o ideal é deixar as toalhas secarem. Então é um bom hábito também pôr as toalhas a secar, por exemplo, as toalhas de banho. As toalhas de banho também, exatamente. Muito obrigada. Em relação a esta questão das mãos, que é no fundo uma questão tão simples, porque é que se justifica haver pessoas que não lavam as mãos às vezes que deviam? Eu acho que há várias razões. Não há só uma razão para as pessoas não lavarem as mãos como deviam. Acho que pode ter a ver, às vezes, com falta de informação ou falta de valorização. Portanto, não é dado o devido valor à lavagem das mãos. Por vezes também as pessoas acabam por se esquecer e esse esquecimento pode ter a ver com sobrecarga, com pressa, falta de tempo, não é? Existem aplicações em alguns relógios hoje em dia que mandam as pessoas lavar as mãos desde o Covid. Portanto, desde a pandemia temos aplicações para nos lembrar. Diz, já lavou as suas mãos e diz até quanto tempo devemos lavar. Mas quem não tem acesso a essas aplicações tem que fazer um esforço claramente por se lembrar desta medida tão importante. Porque as mãos são de facto um transporte invisível para vírus, bactérias, e estamos sempre a tocar em tudo, não é? Sim, reparem, as bactérias, não estou a falar de vírus, ou seja, nós sabemos que os vírus são transmitidos preferencialmente, os vírus, quer dizer, não são todos os vírus, mas os vírus que causam infecções respiratórias são preferencialmente transmitidos por via de gotículas, não é? São gotículas que ficam dispersas no ar e é por aí que há transmissão entre pessoas, mas também podem ser transmitidos através de superfícies. O Covid é um ótimo exemplo e todos nós ficámos muito sensibilizados na altura de Covid-19. Ou seja, o vírus é transmitido essencialmente por via aérea, por gotícula, mas sabemos que se houverem superfícies contaminadas e nós tivermos contacto com as nossas mãos com essas superfícies e depois não lavamos as mãos e levamos as mãos quer à cavidade oral, quer às mucosas, olhos, e aliás, a cavidade oral, a boca são mucosas, portanto, olhos, nariz ou boca, acabamos por ficar infectados. O mesmo se passa com o vírus da gripe. Mas, por exemplo, nas bactérias, a maioria das bactérias são transmitidas por contacto, não voam. Podem ser transmitidas por gotícula, se houver tosse, mas há outras vezes que não. E até alguns vírus que causam gastroenterites, por exemplo, é por transmissão fecal-oral. Portanto, isto tem tudo a ver com
ter as mãos contaminadas, levar as mãos à boca e haver então o ciclo de transmissão do micro-organismo. E é por isso que a Organização Mundial de Saúde, e não só, consideram, e é verdade, que de facto a transmissão de infecções, o veículo mais importante são as mãos. Não quer dizer que não hajam outros, mas aquele em que nós podemos mais facilmente intervir e, como disse há pouco, de forma gratuita e eficaz, são as mãos, é a higienização das mãos. E muito, muito acessível. Queria ainda que me falasse um bocadinho de quais as medidas que devemos ter em conta se, por exemplo, tivermos uma profissão de maior risco, como seja o caso da saúde, a manipulação de alimentos, que cuidados adicionais devemos ter em relação à prevenção de infecções? Então, se para os profissionais de saúde existem 5 momentos definidos para a lavagem das mãos e que estão muito bem definidos, são os 5 momentos para lavar as mãos. E isto para quê? Quer para proteger os profissionais de saúde, mas também para proteger os doentes, porque quem está internado nos hospitais, ou, por exemplo, não precisa ser nos hospitais, pessoas idosas que estão nos lares, em unidades de cuidados continuados, são populações vulneráveis. E, portanto, a perspectiva aqui dos 5 momentos é proteger essas pessoas e proteger os profissionais de saúde. Então, os momentos são antes de tocar no doente, e aqui não se deve pensar, mas eu lavei as mãos há bocado e só toquei ali no elevador ou só toquei no computador. Como já expliquei, tudo isso são superfícies contaminadas. Portanto, antes de tocar no doente, deve-se lavar as mãos. Aqui a lógica é a mesma de quando nós vamos à casa de uma amiga ver um bebê pequenino. Não é? A boa prática é não vamos mexer no bebê sem lavar as mãos antes. Isto não é para nos proteger a nós, é para proteger o bebê. Portanto, com os doentes, a lógica é a mesma. Antes de tocar no doente, deve-se lavar as mãos. Antes da realização do procedimento ascético ou limpo, também. Mudar um penso, suturar uma ferida, enfim. Deve-se sempre lavar as mãos. Mesmo que depois se coloquem luvas esterilizadas, tem sempre que se lavar as mãos antes. Depois do risco de exposição a fluidos corporais, se eu tive contacto com secreções, com a expectoração, enfim, obviamente tem que sempre lavar as mãos. Depois de tocar no doente, porquê? Porque se esse doente tiver uma bactéria multiresistente, a bactéria à partida está por todo lado, está na pele, pode estar na roupa, está no ambiente do doente, não é? Em tudo o que nós tocamos, em tudo o que o doente toca. E também, seguindo esta lógica, também se deve lavar as mãos depois do contacto com superfícies ou objetos próximos ao doente, que são locais em que ele toca frequentemente. E em relação aos profissionais da área alimentar, são os mesmos cuidados? São, ou seja, devem sempre lavar muito bem as mãos antes de manipular produtos alimentares e depois, que é para exatamente evitar episódios que já aconteceram, de surtos, que já houve, de listérias, de salmonelas, de E. coli. Esses também no verão. Exatamente. Nos cruzeiros, muito frequente, ambientes fechados, ambientes onde basta haver alguém que não respeite a etiqueta de lavagem de mãos. Exatamente. Há surtos, exatamente. Agradeço-lhe imenso, acho que a palavra de ordem é mesmo lavar as mãos. Lavar com água e sabão, sempre bem, debaixo das unhas. Portanto, acho que ficámos bem esclarecidos do quanto podemos evitar de doenças se o fizermos. Não sei se há alguma mensagem final que queira deixar, se há alguma... A minha mensagem final é: nós não temos que ser obcecados com a asepsia, não é? Mas, de facto, a nível da lavagem das mãos, devemos ser rigorosos. E eu penso que isto é tudo uma questão mesmo de mentalização. E desculpem voltar outra vez à questão da Covid-19, mas nós aí tivemos um exemplo de como toda a população, ou pelo menos a maioria, estava sensibilizada para a infecção, para as vias de transmissão, e todos nós acabámos por conseguir adotar de forma rotineira uma série de medidas, às vezes até de forma excessiva, não é? Sabemos que até se chegava a desinfetar as compras.
Portanto, se nós conseguimos, na altura da Covid-19, adotar as medidas que eram necessárias para prevenir a transmissão deste vírus, é só uma questão de mantermos as medidas, pelo menos a lavagem das mãos, porque nós agora, a Covid-19 já está, de certa forma, controlada, mas há outros vírus e há bactérias, portanto as doenças não vão acabar. E, portanto, é bom termos uma aprendizagem e mantermos os hábitos bons que ganhamos. Muito obrigada, doutora Leonor Pássaro, por ter aceito o convite para conversar sobre este tema que é demasiadas vezes negligenciado no nosso dia-a-dia. Lavar as mãos é, de facto, muito importante. Portanto, muito obrigada pelas dicas que nos deu, pela explicação tão clara sobre esta relevância de saber lavar bem as mãos e o fazer com a devida frequência e nas alturas certas. Assim que nos ouve, lembre-se, este outono, mas também na primavera, verão e inverno, proteja-se de infecções com um gesto simples e económico, mas muito eficaz. Lave as suas mãos. É um gesto pequeno, mas que pode ter um impacto enorme na nossa saúde e na de quem está à nossa volta. Até ao próximo episódio e lembre-se, informar-se é cuidar de si e dos outros. Muito obrigada. Obrigada. Ouvido Clínico. A Ordem Explica.